Olá, no Desinformando de hoje, o grande The New York Times também ajuda na desinformação, e dessa vez contra os indígenas da Amazônia. No Fake Oldies, o Plano COI, a desinformação oficial do governo Vargas. E no Essa Informa, a desinformação e as televisões universitárias. Voltamos já. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Esse é o nosso querido jornalista e pesquisador Diego de Deus. E você está chegando aqui no nosso novo episódio do Desinformando. Aproveite para curtir, para compartilhar e também para registrar aí o seu sininho para que toda vez você possa entrar e ver a nossa programação. Agora com uma grande novidade, nós estamos também no Spotify e no YouTube Music, ou seja, o nosso Desinformando também virou podcast. Acompanhe, vai lá escutar, escutar todas os nossos antigos episódios, curtinhos, 15 minutos, para que você possa estar completamente abastecido de informações contra a desinformação. Olá, Diego, vamos começando a falar logo sobre sobre a desinformação do grande The New York Times. Roda a vinheta. Ou então, quer dizer que o grande The New York Times também pode ajudar na desinformação? E que história é essa de envolver os nossos indígenas lá da Amazônia? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Uma matéria publicada pelo New York Times, né, um dos jornais mais conhecidos e respeitados de todo o planeta, falava a respeito da implantação de internet em terras remotas, especialmente na Amazônia, com tribos indígenas. Né? A internet que é oferecida para essa tribo é especificamente a Starlink, do norte-americano Elon Musk, né? Nascido na África do Sul, mas com cidadania norte-americana. Acontece, professor, é que a partir do momento em que o pessoal fez essa matéria, várias informações falsas passaram a circular a partir de uma distorção daquilo que realmente tem ocorrido na realidade. A principal questão foi que várias informações falsas que falavam que as tribos pelas quais a internet estavam chegando estavam começando a se viciar em pornografia. E isso acabou repercutindo também em jornais brasileiros, como, por exemplo, a própria Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo também entrou nessa, porque os jornais brasileiros podem, né, republicar matérias do New York Times, desde que seja paga ali uma taxa para o jornal norte-americano. E acontece que a questão da pornografia era somente uma das preocupações apontadas pelos líderes indígenas que foram entrevistados pela equipe do jornal norte-americano. Só que essa preocupação do líder indígena, que era mais voltada para os jovens, já que existia ali alguns casos de que os jovens estavam compartilhando conteúdo adulto entre si, mas nada muito além disso, acabou se tornando um fato, por assim dizer, a partir do momento que essas informações falsas passaram a circular e fortalecer essa narrativa. Aqui no Brasil, especialmente, isso foi fomentado, sobretudo com o print da própria manchete, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, aqui a gente está pegando o Ombudsman da Alexandra Moraes, que foi publicada pela Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo colocou exatamente o título. Musk leva internet e comunicação útil a indígenas da Amazônia, mas também pornografia e violência. Esse título especificamente, professor, foi amplamente compartilhado, primeiro, porque o próprio Estado de São Paulo tem, né, aquele viés da autoridade, portanto é uma informação que saiu no jornal respeitado no Brasil, e também é respeitado lá fora, nesse caso New York Times, esse print foi compartilhado com a narrativa de que a tribo realmente estava sendo viciada. Então, isso fortaleceu muito esse discurso, que, de novo, não tem base nos fatos, né? E isso levou, inclusive, o próprio New York Times a publicar uma matéria uma semana depois. Essa matéria em inglês foi publicada inicialmente no começo do mês, mas 2 semanas depois de que essa informação foi publicada pelos jornais brasileiros, houve uma retratação, por assim dizer, mas foi muito mais um esclarecimento por parte do New York Times, demonstrando que a questão da pornografia era somente uma preocupação dos líderes indígenas e não um fato generalizado como... E nem o principal, né? Que o principal até tinha defendido
pelos líderes indígenas era de que a levar a internet para as localidades distantes é uma questão social importante, né, que envolve saúde, envolve educação, envolve inclusive proteção e visibilidade para as dificuldades daquele povo também, né? E você mostrou que também foi uma discussão da nova Ombudsman da Folha de São Paulo, preocupada com essa ideia de que só a manchete já é capaz de fazer uma grande desinformação a partir de um fato, de uma reportagem verdadeira, né? A reportagem, ela não era falsa, mas a ideia de, quando se você dá um destaque específico numa determinada parte, e que ela acaba se transformando como um todo. E você falou muito bem, acaba que a questão da categoria da autoridade pelos grandes jornais, isso amplifica. Não chega a ser isso aí uma desinformação, Diego? Ou isso é uma informação equivocada? Como é que a academia poderia conceituar essa história? Naquele relatório, né, do Conselho Europeu, produzido pelo Russandor Akshan e pela Claire Wardle, a gente poderia encaixar esse caso especificamente, professor, na misinformation, né, utilizando a versão inglesa do texto. O que é misinformation? Aquela informação falsa que não é intenção, ou melhor, uma informação errada, que não tem a intenção de ser equivocada, mas que ainda assim possui potencial desinformativo. O erro jornalístico, ou o erro de interpretação, ou a própria ambiguidade do texto, que eu acho que foi o principal caso aqui, abre brecha para que discursos falaciosos, para que a enganação ganhe força e a distorção do fato da própria matéria seja o principal ponto, o principal elemento. A desinformação se apropria também muito disso. Você tem uma série de informações verdadeiras do ponto de vista factual para poder parecer verdadeiro, mas no meio desse todo emaranhado de informações verdadeiras, você tem uma informação falsa que é eleita como principal ponto, como principal manchete, literalmente manchete, para que possa ser mais compartilhado e ganhe cada vez mais engajamento no ambiente digital, né? Se eu entendi bem, não é exatamente uma desinformação dentro da matéria. Vocês disseram, na realidade, uma informação que ela é interpretada posteriormente como uma desinformação, não é isso? O problema não está na informação em si, mas na interpretação que as pessoas dão a essa informação, diferentemente da desinformação que já vem falsa desde o início. Sim, né? Perfeito. Falando em academia, vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos lá. Já a academia trabalha muito para poder transformar essa informação em uma informação verdadeira. E tem uma rapaziada que tenta fazer isso, inclusive servindo como exemplo, são as televisões universitárias, não é isso? Nós, humildemente, vamos trazer uma contribuição aqui, né, Diego? Exatamente, professor. Até esse final de semana, né, houve o primeiro simpósio de televisões universitárias e envolvendo comunicação pública lá em Jundiaí, na TVTEC, onde a gente esteve presente também, e a própria desinformação foi bastante discutida, né, por alguns especialistas, o próprio governo federal, representantes também da televisão universitária, comunicação pública, né, o pessoal da EBC também participando, e a desinformação se apresentou realmente como uma preocupação nesse setor. E a gente traz aqui um texto que a gente publicou na revista BTU, na 10ª edição do ano passado, né? O pessoal pode ter acesso aqui ao link, a gente vai deixar disponível aqui para poder conferir o texto como um todo. E especialmente a gente aparece nesse capítulo em que a gente discute as televisões universitárias e as contribuições que elas podem oferecer contra a desinformação, né, professor? O principal objetivo aqui foi saber de que maneira que o tema desinformação tem sido tratado pelas televisões universitárias, se está sendo tratado ou não, né? Esse aqui já é um resultado que a gente traz, por exemplo, frequentemente, aqui no caso houve um empate técnico, por assim dizer, né? A gente teve 33% de respostas que ainda não houve abordagem sobre desinformação, mas também a gente teve 33% de casos que ocasionalmente desinformação foi um dos temas tratados pelas televisões universitárias, só que a gente nota que ainda assim é um número bastante baixo dentro do potencial que as televisões universitárias, pela própria contribuição educativa, pode oferecer no cenário contemporâneo relacionado à desinformação, né? A gente traz também aqui outros dados, como, por exemplo, a ênfase colocada no material que já foi utilizado. A gente notou que a ênfase educativa acabou sendo um pouquinho mais prioritária nesse sentido, portanto, a gente nota que o próprio papel da educação midiática também aparece nesse cenário, que fomenta não somente a produção e o entendimento sobre o assunto por parte de alunos que fazem parte
de televisões universitárias, mas também os professores, os diretores, coordenadores de cursos e tudo mais, mas principalmente levar esse conhecimento para fora do muro da universidade e tornar esse conhecimento público realmente da maneira como deve ser. A gente fala Mas também... no artigo também, lá no final, né, Diego, a gente coloca alguns bons exemplos de televisões universitárias que já fazem programas específicos contra a desinformação. Isso, na época, precisava ser acelerado. Vimos que isso também é uma preocupação hoje dos governos, né, também das outras entidades contra a desinformação. Acompanha o link, está ali para a gente poder saber também, né? Bom, vamos lá no nosso quadro Fake Old? Diego de Deus, a desinformação também pode ser uma política pública? Conta esse caso do Plano Cohen do governo Vargas. Com certeza, professor. O Plano Cohen, que foi talvez a principal justificativa para o estabelecimento do Estado Novo, né, que foi um regime bastante autoritário por parte de Getúlio Vargas, especialmente a partir de 1937, quando o então presidente do Brasil fechou o Congresso Nacional, acabou ali eximando os partidos políticos e concentrando todo o poder político nas mãos da figura do presidente. Houve, né, um objetivo de aproximar da classe trabalhadora, foi um momento também em que a CLT foi normatizada em alguma medida, mas a principal justificativa para toda essa concentração de poder, professor, nas mãos do presidente, partiu do forjamento de um documento que detalhava um suposto ataque, um suposto golpe comunista para estabelecer o controle do Brasil. Só que o mais interessante disso tudo, professor, foi que o detalhamento desse plano comunista foi divulgado pelo tradicional programa de rádio A Voz do Brasil, ou seja, né, um programa bastante tradicional, conhecido, vinculado, né, ao próprio governo federal. Então a gente notou aí a própria utilização da comunicação pública nesse sentido para espalhar desinformação e principalmente ganhar o apelo público e convencer a opinião pública nesse sentido. E 2 anos depois, né, o tempo mais tarde, acabou descobrindo que esse documento foi forjado por um militar que tinha esse objetivo realmente de trazer uma justificativa plausível para o público, para que o governo federal, naquele momento, pudesse concentrar todo o poder político nas mãos de apenas uma figura com o fechamento do legislativo e da própria dizimação dos partidos políticos, professor. Isso fazer consonância que nós falamos, né, sobre televisão universitária, comunicação pública, que a gente também tem que ficar esperto, porque não exatamente porque é oficial e que é público, ela também não corre o risco de ter a manipulação, de fazer os nossos, né, ter o fake old, ver os fake news também. Vamos dar uma dica para a rapaziada sobre isso, Diego? Mas, Diego, como é que a gente faz se até os órgãos públicos podem ser fontes de fake news, de desinformação? Como é que a gente fica esperto com isso? Uma das questões mais urgentes que a gente nota em situações onde a situação política de um país é bastante conturbada é justamente ficar de olho nas próprias fontes estatais, porque geralmente elas têm vários interesses por trás em cenários tão delicados como esse, né? Como, por exemplo, a restrição sobre a imprensa livre, entre outras questões que a gente pode elencar aqui. Mas acho que a principal contribuição que a gente pode colocar, né, professor, até para poder incentivar ainda mais a participação da comunicação pública no que diz respeito ao combate à desinformação, é realmente trazer isso de maneira mais aplicada para o ambiente universitário, para isso se tornar uma ferramenta de combate à desinformação também pela própria... Uma preocupação constante, né? Exatamente. Olha, desinformação é uma coisa que está no cotidiano e a gente tem que prestar atenção e nós somos responsáveis por trazer à luz a isso, né? Exatamente. Hoje em dia já existem vários cursos de jornalismo, de comunicação, que têm colocado desinformação em suas grades, mas também a gente nota que não é muito bem direcionado, né? Quer dizer, às vezes fala-se sobre jornalismo de verificação, outros casos sobre divulgação científica, outros casos sobre educação midiática, e aí as coisas ficam um pouco pulverizadas. Porém, isso já está sendo colocado, já tem sido trabalhado, inclusive algumas pós-graduações, especializações já voltadas sobre esse assunto, têm sido disponibilizadas também para algumas universidades. Então, isso é muito importante, primeiro, para produzir conhecimento científico, mas principalmente levar esse conhecimento científico para fora dos muros da universidade, para oferecer fontes fidedignas realmente para a população. Desinformação é um problema comunicacional, social, engajado pelas crenças. Portanto, a própria divulgação científica pode não ser o suficiente para resolver esse problema.
mas é um pontapé inicial muito importante para que questões mais complexas podem ser aprofundadas e refletidas futuramente, professor. É o que a gente quer aqui, né, gente? É a tal da literacia midiática. A gente tem que aprender a tratar com a desinformação. Diego, aquele abraço, até semana que vem. Valeu, professor, tudo de bom, até lá.